O ápice do golpe à Lava Jato foi a anulação de 4 processos do ex-presidente Lula, né, por uma filigrana jurídica que não tem base legal, não existe no Código de Processo Penal isso. Quando entende-se que o juiz é incompetente pelo CEP... Então, por exemplo, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Diga. Só fazer uma pergunta, trocando em miúdos, que vocês falam muito difícil. Eu entendo. Tá difícil? Não, Superman também, porque vocês querem ser muito inteligente. O negócio do Lula é o seguinte. Vou falar mais claro. O negócio do Lula é o seguinte. Não, pra gente entender, porque a gente precisa entender. Senão vocês enganam a gente, advogado. Fala bem. O caso do Lula. Vamos imaginar que eu cometa um crime em Diadema. Cometi esse crime em Diadema. Normal. E esse crime que eu cometi em Diadema foi lá em Diadema. Eu fiz um crime em Diadema. E eu fui julgado em São Paulo. Sim. Você mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo, fui aqui, foi julgado em São Paulo. Não, mas onde mora? O juiz de São Paulo falou, ó, você cometeu o crime, tá aqui, ó, bicho. Porra, a foto sua aqui, ó. Olha os pedalinhos aqui, ó. Você tem os pedalinhos que você tava fazendo em Diadema. De quem esse Rolex? Fui condenado em São Paulo. Depois eles foram pro estado de São Paulo, foram lá subiram, foram pra segunda instância, lá pro tribunal, foram lá pro tribunal, os velhinhos lá falaram, opa, foi lá, pô, é isso mesmo, tá aqui, tal, não sei o quê. Condena o cara, manda prender. Fui preso. Aí aparece o outro e falou, não, São Paulo não tem nada a ver com isso. Isso aí é em Diadema. Acabou isso. É mais ou menos isso? É mais ou menos. Eu vou explicar para vocês, né? Geralmente mas explica assim simples. Bem fácil para aluno do segundo ano. Geralmente o juiz que vai julgar quem cometeu um crime é o juiz do local do crime. Então, se você matou alguém em Diadema e é um homicídio isolado, não tem relação com outro crime, com nada, vai ser em Diadema que você vai ser julgado, tá? Vamos supor que o promotor errou, fizeram o boletim de ocorrência em São Paulo, ele foi processado e o Tribunal do Júri de São Paulo julgou, por exemplo. Essa incompetência é a chamada territorial, que é em relação do lugar do crime, tá certo? Tá? O correto seria em Diadema, mas a legislação diz que se o juiz tem a mesma competência, ou seja, pode fazer a mesma coisa que o juiz de Diadema, não estaria errado ter ficado em São Paulo, porque essa competência, ela se convalida. Como que eu vou explicar de uma forma... o juiz poderia ter processado também alguém que cometeu um crime se fosse aqui em São Paulo. Então não está errado. Não se anula o processo. Seria diferente, por exemplo, uma pessoa passou moeda falsa aqui em São Paulo. Tá. Crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal. É um crime federal. Mas daí o promotor... Do Lula não foi. É federal. É federal porque era no Lula. Mas só para ficar bem claro para nossa audiência. Então, a pessoa cometeu um crime federal e foi processado pelo promotor de justiça do Estado por passar moeda falsa. O juiz estadual o condenou. Aí está completamente errado, porque o crime é federal. Então, aquele juiz estadual jamais poderia julgar aquele caso. Ficou claro? Ficou. Nestes casos, aí se anularia tudo. Estaria tudo errado. No caso do Lula... por que começou em Curitiba? Não era uma operação glamurosa como a Lava Jato. Estava se investigando lavagem de dinheiro, um crime ordinário que a gente investiga isso todos os dias. Era um grupo de lavagem que tinha envolvimento de doleiro. É lá em Maringá, se não falha a memória. Ocorrido em Maringá. Mas acho que foi em Foz do Iguaçu, não foi? Eu acho foi a Dilma. Isso aí foi na época da Dilma. Não foi na época da Dilma? Começou a investigação lá para 2013, 2012, acho mais ou menos, né? Foram dólares encontrados e aí descobriram que ele tinha um descaminho num escritório que ficava numa lava-jato. E aí começaram a investigar e descobriram que vinha da Petrobras e aí não parava mais de subir, né? Exatamente. Até mesmo por prevenção, né? Prevenir. O juiz que conheceu primeiro a causa, todas as causas... Desculpa interromper aqui, doutor. Mas todas as causas que venham daí... Quando esse juiz conhecer um caso, todos os outros casos que têm a ver com essa causa principal são jogados por esse mesmo juiz. Esse é o Instituto da Prevenção dentro do direito. Prevenir, aquilo que vem antes, né? Então esse é o ponto que a gente teve no caso da Lava Jato. Aí, obviamente, quando a Lava Jato começou a crescer e começou a chegar em outros partidos, como o próprio PSDB... O Supremo mudou o entendimento. O Supremo antigamente condenava em segunda instância, perseguia todo mundo, dava mandado de prisão para todo mundo, investigação para todo mundo, e chega num ponto que eles trocam completamente. Não, mas o que eles falam é que o Moro
aliviou pros colegas dele. Não, Emílio, isso é uma falácia. Não sei. Não, isso é falácia. Não sei, doutora. Só não pode perguntar pra ele. Então começou com um esquema de lavagem que era pequeno, que tinha um posto de gasolina, por isso que é a Operação Lava Jato. Então, o juiz Sérgio Moro se tornou o prevento. Tudo que era relacionado a essa organização criminosa ficou lá. E no começo, os réus pediam para sair de Curitiba, porque sabiam a fama do juiz Moro. Agora, o STF sempre se manifestava, não, a competência da 13ª vara. Quando começaram a surgir outras pessoas, o Cunha, eletronuclear, daí não, então tem que ir para o Rio de Janeiro. E o Fachin era sempre contra, ele votava contra, não, o competente é a 13ª vara. Uai, seu app de vídeos curtos.